Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o nosso trabalho de TI sobre sistemas operacionais. Para o primeiro convidado é Daniel. Pode vir, Daniel. Olá pessoal, eu sou o Daniel e eu vou falar sobre o que são sistemas operacionais e as suas funções. Para o segundo convidado, nós chamamos Adriel. Pode vir, Adriel. E aí, pessoal, eu vou falar sobre a classificação dos sistemas operacionais, sobre a relação dos sistemas operacionais e sobre o Linux. E por último, o convidado João Augusto. Pode vir, João. Olá, pessoal, eu sou o João e eu vou falar sobre o Windows e sobre o Android. Então, pessoal, é importante a gente começar falando sobre o que são exatamente sistemas operacionais. Bem, eles são um programa, um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, como definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos. Ou seja, o objetivo principal dos sistemas operacionais é criar com eficiência um ambiente de trabalho no sistema de computação e que seja conveniente para o usuário. Isto é, criar uma interface entre o usuário e o computador. Bem, vale a gente ressaltar as 4 principais funções dos sistemas operacionais: o gerenciamento de processos, o gerenciamento de memória, o gerenciamento de arquivos e a entrada e saída de dados. Quanto ao gerenciamento de processos, nós temos que os sistemas operacionais multitarefas criam uma ilusão de que há mais processos em execução do que processadores instalados no computador. Para que isso aconteça, cada processo recebe uma fatia de tempo e a alternância entre eles é tão rápida que o usuário pensa que a execução deles é feita simultaneamente. Para coordenar essa alternância, são utilizados algoritmos que determinam qual processo será executado em determinado momento e por quanto tempo. Quanto ao gerenciamento de memória, ele tem que manter registros de quais instruções estão utilizando a memória e quais partes da memória estão sendo utilizadas, qual a ordem da carga dos processos na memória e realizar a alocação e liberação de espaço da memória. Quanto ao gerenciamento de arquivos, para facilitar o armazenamento de informações na memória não volátil, os sistemas operacionais fornecem uma abstração de hardware com uma interface que permite o usuário desfrutar dos recursos do sistema. Essa interface pode ser gráfica, GUI, ou de linhas de comando, CUI. A GUI é uma interface composta por menus, ícones, janelas e outros itens disponíveis, os quais o usuário pode interagir usando o mouse e teclado. O objetivo dela é apresentar uma maior facilidade de uso, tendo a desvantagem de consumir muito mais memória que a interface de linha de comando. A CUI funciona basicamente com a digitação de comandos, sendo nesse aspecto relativamente pouco interativa. Ela é geralmente utilizada por usuários avançados em atividades específicas, como gerenciamento remoto. Ela emprega poucos recursos de hardware em comparação à interface gráfica, e nesse tipo de ambiente o mouse raramente é utilizado. E por fim, com relação à entrada e à saída de dados, o sistema operacional ele atua como intermediário entre o software, o hardware e os usuários. Um exemplo dessa função é quando ele utiliza um módulo de kernel. O kernel é o núcleo ou cérebro do sistema operacional, e esse módulo em específico é chamado de driver. Esse driver, ou esses drivers, fazem a comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos de entrada e saída. Cada driver é projetado para um determinado dispositivo, e eles convertem os comandos enviados pelos programas ou pelos usuários, em instruções que possam ser executadas pelo dispositivo. Sim, Daniel, mas também é necessário nós falarmos sobre a classificação dos sistemas operacionais. Eles podem ser divididos em relação à sua arquitetura, também podem ser divididos em relação ao gerenciamento de processos e também a quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente. Bom, em relação à arquitetura do sistema operacional, nós podemos dividir em 4 tipos, sendo elas o núcleo monolítico ou monobloco, que consiste em um núcleo executar as principais funções em um único processo, em uma memória protegida. Já o segundo tipo é o micronúcleo ou modelo cliente-servidor. Nesse tipo, o núcleo consiste de funções mínimas, como comunicação e gerenciamento de processos, e outras funções, como sistemas de arquivos e gerenciamento de memória. Eles são executados no espaço do usuário como serviço. E as aplicações são os clientes. Também temos o tipo sistema em camadas, que basicamente as funções do núcleo irão executar em camadas distintas. E por fim, o monitor de máquinas virtuais, que basicamente fornece uma abstração do hardware para vários sistemas operacionais. Bom, em relação ao gerenciamento de processos, nós podemos dividir em 4 tipos, sendo elas a monotarefa, que basicamente executa um processo de cada vez, a multitarefa, que além do próprio sistema operacional, vários processos de utilizador estão carregados em sua memória, e basicamente os outros processos vão ficar enfileirados aguardando a sua vez. Porém, não são executados simultaneamente.
Também temos o multiprocessamento, que o sistema operacional distribui as tarefas entre 2 ou mais processadores. E por fim, a multiprogramação, que o sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. E por fim, em relação à quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente, nós temos duas divisões. O monousuário, que basicamente apenas um usuário pode entrar no computador por vez, como por exemplo o Windows, e no multiusuário, que vários usuários utilizam o computador ao mesmo tempo, simultaneamente, seja por diversos terminais, seja por conexão remota, como o SSH. Exemplos: Linux e Unix. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de sistemas operacionais encontrados no mercado, sendo eles os mais populares: o Linux, macOS, Windows, entre outros. E para smartphone nós temos Android e iOS. Agora podemos falar sobre os principais sistemas operacionais da atualidade. O Linux foi criado em 1991 pelo programador finlandês Linus Torvalds, que na época era estudante de ciência da computação. O projeto nasceu como desafio para criar um sistema operacional mais completo do que o Linux, que por sua vez era um sistema operacional baseado em Unix, que por sua vez também era um sistema operacional popular da época. Vale lembrar que o Linux, que é um conjunto de sistemas operacionais, tem em comum o seu núcleo, um software base chamado kernel Linux, que é responsável pelas principais funções básicas do sistema. Ou seja, Linux não é um sistema operacional, mas sim ele é um conjunto de sistemas operacionais que contém um núcleo kernel Linux. Por esse núcleo ser um software gratuito e de código aberto, geralmente sistemas Linux também são gratuitos e muitas vezes desenvolvidos pela própria comunidade. Existem variados sistemas operacionais que utilizam o núcleo kernel Linux, sendo eles Linux Ubuntu, Linux Deep, Kali Linux, Linux Debian e Linux Mint. Obrigado, Adriel. Então vou falar do Windows. O Windows ele foi desenvolvido pela Microsoft a partir de 1981. É um sistema operacional que evoluiu ao longo do tempo, gerenciando e executando processos em computadores pessoais e empresariais globalmente. Ao longo dos anos, o Windows incorporou funcionalidades úteis, além de recursos de entretenimento como jogos e players de mídia. Ele foi criado em linguagem C, com porções em C++ e Assembly. O Windows passou por mudanças significativas, desde a comercialização em disquetes até as versões mais recentes da interface touchscreen, como o Windows 8 e o Windows 8.1. Atualizações progressivas simplificaram o processo de instalação, eliminando a necessidade de múltiplos disquetes e introduzindo a instalação de drives online. Ao longo da sua história, algumas versões do Windows, como o XP, foram bem aceitas, enquanto outras, como o Vista, enfrentaram críticas. No entanto, o sistema operacional consolidou-se como o núcleo de computação para uma ampla gama de usuários, desde aqueles interessados em tarefas simples até profissionais como programadores, cientistas e escritores. Além disso, a Microsoft fortaleceu sua presença no mercado de tecnologia com produtos complementares, como a suíte de escritório Microsoft Office. Agora, deixando de falar um pouco do Windows, vamos falar do Android. O Android é um sistema operacional que foi desenvolvido pela Android Inc. em 2003, mas apenas como uma ideia, que posteriormente foi comprada pela Google no ano de 2005, e então se deu o início. Esse sistema é baseado em Linux, mas é para dispositivos móveis, sendo o mais usado em todo o mundo, podendo ser instalado também em relógios, televisões e automóveis. Ele possui 23 versões. As versões 1.0 e 1.1, que não possuem identificação de nomes, e a primeira versão que possui o nome é a versão 1.5 com o nome Cupcake, e a versão mais atual, que é a 15.0 do Android 15. A vantagem do Android é que ele possui uma interação mais amigável com as contas do Google, nesse caso seria o Gmail, Google Foto, Street View, Google Drive, Google Chrome, Google Maps, entre outros. Isso faz com que essas ferramentas rodem com muito mais facilidade, garantindo um desempenho perfeito e às vezes até funcionalidades exclusivas. Em suas desvantagens, ele possui como maior ponto fraco a sua fragmentação. Atualmente, o sistema encontra-se dividido em pedaços. Mais de 50% dos usuários ainda usam a versão Jelly Bean do sistema. E mais de 20% utiliza a versão Ice Cream, Sandwich e também o Gingerbread. Outra desvantagem, já que o Android é utilizado no mundo todo, é ele estar apto a receber vírus, pois os hackers contêm mais fregueses, e por assim dizer, os usuários são os seus fregueses, por ser em grande número. Para eles compensa muito fazer vírus para o celular, por mais que para que eles acessem as suas coisas tenham que baixá-los em arquivos, por assim dizer, não confiáveis.